Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos das 14 horas do dia 21 de outubro, a partir do item 158 da pauta. A empresa é Cordela Automação Limitada, o relator Márcio Costa. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Trata de declaração de compensação DECOMP, final 3090, apresentada em maio de 2013, em que a interessada pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 72.589,70. Trago o despacho decisório. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que a autoridade competente indeferiu o pleito da manifestação por entender que o crédito pleiteado já for utilizado no outro PERDCOMP. Em que pese os motivos dados pela fiscalização, o indeferimento do pedido está divorciado da realidade pelo que deve ser revista a referida decisão para o deferimento e homologação da PERDCOMP, tal como apresentada. Não deve persistir, em função do seu caráter confiscatório, a multa de ofício aplicada. Tampouco a taxa Selic pode ser aplicada aos débitos tributários, desde que não foi instituída por lei, ferindo o princípio da legalidade estrita em matéria tributária e por não se tratar de taxa de juro moratória, mas sim de taxa de juro remuneratória. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim concluída. Ocorre que as alegações da manifestação, o fato é que, da análise dos autos e em consulta ao sistema informatizado, a Receita Federal do Brasil verifica que o PERDCOMP final 5750, citado pela fiscalização como motivo de negativa do presente pedido, foi indeferido, vez que, conforme demonstrativo abaixo, relacionado, extraído do CIEF Web, o valor pleiteado à época, ora pleiteado novamente, já era inexistente. Não consta registrado a apresentação de manifestação de conformidade contra o despacho decisório que não homologou o PERDCOMP final 5750. Conformada, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário, folha 53 a 61, no qual alega preliminarmente a nulidade da decisão com base em sistema interno, possibilidade de análise de questões constitucionais por ente da administração, do caráter confiscatório da multa e da impossibilidade de utilização da taxa Selic como juros moratórios. Ao recurso não foi anexado outras provas. É o relatório. Voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para julgamento. Trata de pedido de compensação de crédito COFINS supostamente recolhido a maior, com débitos do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro, conforme DECOMP, no valor de R$ 72.589,72. Da preliminar. Preliminarmente, a recorrente requer que seja declarada a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de compensação, porque partiu da premissa de que os créditos pleiteados pelo impugnante já haviam sido utilizados no outro PERDCOMP. Observe que os motivos ensejadores da nulidade da decisão administrativa estão previstos no artigo 59 do Decreto 70.235, que assim dispõe. Como se vê, as decisões administrativas contidas nesse procedimento administrativo não incorrem em nenhuma hipótese acima do artigo 59. Nesse sentido, entendo por rejeitar a preliminar do pedido de nulidade. No mérito, a negativa de homologação do pedido de compensação por meio de despacho decisório eletrônico se deu sob o argumento de que o crédito pleiteado estavam sendo objeto de análise de outro pedido de compensação, comprovando o alegado por meio da tela seguinte no colo do voto. Sobre esse ponto, o recurso voluntário alegou que, se a fiscalização adotou
como motivo de decidir a existência de uma compensação que nunca ocorreu, o despacho que indeferiu a compensação deveria ser anulado, para que outro fosse proferido. Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática que ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação, indicando a mesma fonte de crédito indicada na compensação relacionada a estes autos. Nesse sentido, anexo o despacho decisório, folha 24. Há informações complementares do qual o quadro demonstrativo esclarece e ratifica o entendimento do julgador de piso conforme a seguir. Destaco o trecho. Resta claro que houve indicação de mesma fonte de crédito para a liquidação de outros débitos. Fato que é debatido pela recorrente, apenas dizendo que a não homologação daquela DECOMP, final 5750, deveria ensejar a homologação da 3090, conforme trecho do recurso voluntário acima exposto. O acordo ora debatido menciona ainda que a primeira compensação transmitida pelo recorrente não foi homologada porque já havia crédito. Logo, ao que parece, houve 2 pedidos de compensação transmitidos, indicando o mesmo crédito que, segundo a fiscalização, com base nas declarações transmitidas ao sistema, não havia crédito disponível. A análise das razões recursais no que se refere à existência do crédito restam prejudicadas pela ausência de prova, eis que não há nos autos as declarações, obrigações acessórias transmitidas à Receita Federal, bem como não há provas contábeis justificando a existência do suposto crédito. Nesse passo, sigo transcorrendo sobre o ônus da prova, o qual não vou pular. Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de comprovação de certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de produzir prova suficiente necessária para a demonstração do direito invocado no momento oportuno dentro do processo administrativo fiscal. Nessa linha, em casos como o presente, se discute a incorreção do valor devido de tributo, é incontroverso que da CTF, da CON, da IPJ, etc., e alegações devem ser comprovadas em conjunto com escrituração contábil fiscal e documento que lhe dão suporte, o que não ocorreu nesses autos. A recorrente alega ainda a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade dos acréscimos aplicados ao débito não compensado, bem como o caráter confiscatório da multa. Sobre o tema, o acordo de piso se manifestou de maneira irretocável, justificando e argumentando as razões pelas quais não cabem reformar. Trago o trecho do acordo. A alegação de ilegalidade da aplicação de juros de mora não está acompanhada de fundamentação legal, ao que parece a recorrente reclama dos juros aplicados aos valores devidos e não homologados. Quanto aos juros acima determina o Código Tributário Nacional, trago o que dispõe o artigo 161. Acrescento apenas que as alegações da inconstitucionalidade não cabem serem apreciadas por esse julgador, conforme súmula CAF, a seguir transcrita, trago a súmula CAF número 2. Por essas razões, entendo que não cabe reforma no julgamento de primeira instância. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego o provimento, é como eu voto. Ok. Elcio, pronto para votar? Prontíssimo. Ok. Por favor. Acompanhe o relator. Leonardo. Só uma pequena observação, presidente e relator. Mencionar, por gentileza, acho que a súmula 4 do CARF, já que existe o tópico recursal em relação aos juros Selic. Perfeito, conselheiro Leonardo. Acompanhe, presidente. Okay, obrigado, Leonardo. Mara? Acompanhe. Você leu, foi o 160, né, da pauta, né? Não. Eu li o final,
2017-35. É o 160 da pauta, é. Isso. Eu estava lendo 158, Me mas perdoa, conselheira. Eu, no meio do voto aqui, eu pensei, eu não falei o número, não sei se eles estão acompanhando, mas como os processos são iguais, só mudam os períodos. eu li que era igual, porque eu estava lendo o outro. Eu também li outro, mas vi que era igual. Coincidiu. Eu também li o 158. Os valores que não coincidiam. Eu acompanho, sim. Obrigado. Eu também acompanho, presidente. Marcos. Acompanho o relator. Pedro. Eu acompanho. Eu também acompanho. Vai ser a mesma decisão para os três? Sim. Tá. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade e, no mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão essa que aplica aos três processos da Cordel Automação Limitada, os itens 158, 159 e 160 da pauta. Próximo item, 161, Plastic Omnium do Brasil. Leonardo, relator. Está na pasta, presidente. Mais um processo de compensação lá, DCTF. Acho que eu recebi um lote inteiro só dessa matéria. Eu vou iniciar, presidente. Sim, por favor. Processo de declaração de compensação, que tem como lastro lastro creditório, pagamento indevido a maior. Matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do despacho decisório eletrônico, no qual a delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito original informado do PERDECOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu não homologar as compensações vinculadas. Cientificada da não homologação, o contribuinte protocolou manifestação de conformidade, onde afirma que errou ao declarar o tributo e que, identificado o erro, providenciou a retificação da DCTF. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de conformidade. Traz a emenda, que diz: a compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior, ou, no máximo, contemporânea à DECOMP. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que, em maio de 2014, apurou o saldo a recolher de R$ 327 mil, PIS não cumulativo, e R$ 562 mil, COFINS não cumulativo. Valores esses recolhidos em julho de 2014, conforme o comprovante de arrecadação anexo ao processo. Posteriormente, em setembro de 2014, detectou que esses recolhimentos partiram de números equivocados, devido a um lançamento invertido de valor e alíquota referente à nota fiscal do serviço 29, emitida em 30 de maio de 2014, documento 3 dos autos. Na prática, o valor lançado de 214 mil, referente a COFINS, foi erroneamente indicado no campo do PIS, e, respectivamente, o valor ao PIS, de 46 mil, foi indevidamente referenciado no campo da COFINS. Sendo assim, foi obrigado a corrigir a apuração da competência de maio de 2014, gerando os seguintes valores de saldo a recolher: 159 mil de PIS, 730 mil de COFINS. Considerando que recolheu 327 mil a título de PIS e 562 mil a título de COFINS, ambos referentes à competência de maio de 2014, se tornou credor de PIS e devedor de COFINS nas seguintes proporções. Trago a tabela. Desde que recolheu a maior quantia de 167 mil PIS e, por outro lado, deixou de recolher a quantia de 167.767 COFINS. Com o intuito de regularizar o feito, em setembro de 2014, transmitiu o PERDECOMP, final 3176, no valor original, de 167.493, referente ao pagamento maior do PIS, em face do saldo devedor apurado da COFINS. Recolheu prontamente a diferença de 28 mil, em 19 de setembro de 2014, com o objetivo de regularizar sua situação fiscal, conforme comprovando a arrecadação anexa aos autos. Foi surpreendida com a não homologação da declaração de compensação, conforme o despacho decisório emitido em 9 de março de 2015, por considerar não comprovada a origem do seu crédito tributário, uma vez que a DCTF retificadora, número final 9703, entregue em 2 de outubro de 2014, não contemplou os reais valores recolhidos de PIS e COFINS do período. Em face desta decisão, transmitiu nova DCTF retificadora, em 8 de abril de 2015, com as devidas retificações de PIS e COFINS, e para viabilizar a compensação fiscal,
apresentou manifestação de inconformidade, demonstrando documentalmente seu delegado. Com as alterações trazidas pelas leis 10.637 e 10.833, a introdução do envio virtual da Perdecomp, o procedimento da compensação eletrônica tornou-se mais eficaz e prático, visto que os créditos e débitos a serem confrontados eram informados via internet, pelo contribuinte. O documento este é apto a produzir imediatos efeitos de quitação da obrigação tributária, cabendo ao agente público proferir ato administrativo meramente confirmatório, com posterior homologação. Verificada pelo contribuinte a existência de créditos compensáveis, no preenchimento e transmissão da declaração eletrônica, Perdecomp, afigura-se medida eficaz para que o débito que se pretende quitar seja extinto. A falta de documentação acostada no presente caso, ou seja, comprovante de recolhimento PIS, COFINS, nota fiscal de serviço, Perdecomp, DCTF, retificador, dentre outros, são capazes de demonstrar por si só a veracidade dos fatos, assim como a existência de crédito em seu favor. Com relação à documentação trazida, é correto afirmar que a mesma é capaz de demonstrar de maneira irrefutável seu direito. Anexa parte dos arquivos SPED-SF e SPED-ECD, onde constam os valores e a nota fiscal devidamente escriturada. Esses últimos documentos com recurso voluntário. Caso não seja o entendimento, requer-se a realização de diligência para a apresentação de novos documentos e perícia técnica contábil para que a verdade material seja comprovada para fins de homologar a compensação. Que não assiste razão à decisão recorrida, quanto ao argumento da obrigatoriedade da apresentação da DCTF retificadora até a transmissão da Perdecomp, sob pena de não reconhecimento do crédito. Que o acordo guerreado não acompanha a jurisprudência do CARF e que é indevida a cobrança da multa de 20% de juros de mora. É o relatório. Voto. Declaração de compensação, objeto do presente processo, foi transmitida em 12 de setembro de 2014. Despacho decisório proferido em 9 de março de 2015, consciência da recorrente em 17 de março de 2015. A decisão recorrida fundamentou o entendimento pelo indeferimento da manifestação de inconformidade pelo fato de a DCTF retificadora ter sido entregue após a transmissão do Perdecomp, nos seguintes termos. Transcrevo. Como visto, no caso de debate, tanto o despacho decisório quanto a decisão proferida informam não estar comprovada a certeza e liquidez do direito creditório. A decisão recorrida foi no sentido que não existe crédito apto a lastrear o pedido da recorrente. No entanto, tendo como razoáveis as alegações produzidas pela recorrente com demonstração do erro equívoco cometido, aliado aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório e comprovar a existência dos créditos. Manifestação de conformidade foi apresentada pela recorrente, ocasião em que anexou documentos, a saber, DARFs nos valores de 327.000 e 562.000, nota de serviço número 29, em que houve o erro dos valores de COFINS e PIS, lançamentos contábeis com erro havido, demonstrativo com correção do erro indicado com indicação do crédito de PIS recolhida maior e do débito da COFINS recolhida menor, o Perdecomp, final 3176, no valor original, referente ao pagamento a maior do PIS em face do saldo devedor apurado na COFINS, o DARF recolhido no valor da diferença apurada, o qual foi acrescido de multa e juros, a DCTF, a primeira DCTF retificadora, entregue em 2 de outubro de 2014, a segunda DCTF retificadora, entregue em 8 de abril de 2015. Com recurso, trouxe parte dos arquivos SPED-SF e SPED-ECD, onde constam os valores e a nota fiscal devidamente escriturada. Aí eu trago os argumentos de praxe, do 373 do CPC, do PAF, da verdade material, e voto por, aí no mesmo sentido. E aqui agora eu também fico na dúvida se não é o caso de diligência. Sim. Nos moldes do processo anterior. Uhum. Porque aqui teve uma DCTF retificadora entregue antes do despacho decisório e uma segunda DCTF após o despacho. Então, acho que vai ter que, se a turma acompanhar, acho que vai ter que ser pela diligência também. Porque houve a necessidade do segundo despacho decisório, né? O primeiro, acho que não... Pelo que eu entendo, o primeiro não foi suficiente. Assim, não foi suficiente, não demonstrava exatamente o que ele queria de crédito, é isso? Foi isso, presidente. A primeira DCTF retificadora parece que também estava errada. Aí ele fez a segunda após o despacho decisório. Que é eletrônico, né, conselheiro?
É eletrônico. Pois é, então acho que nesse caso realmente a diligência seria mais adequada. Ok. Elcio, pronto para votar? Eu vou votar da mesma forma que nós fizemos da anterior. Diligência. Tá ok. A documentação juntada está ilegível, né? Tem parte que está elegível. Eu só vi números ali, né? Uhum. Mas na manifestação ele juntou, né? A nota fiscal. Sim. Mara? Pela diligência. Ok. Laércio? Pela diligência. Marcos? Acompanha a diligência. Márcio? Também estou acompanhando, presidente. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho. Então, a diligência nos mesmos modos daquela anterior, seria... Da FENARTE. Isso, é o mesmo texto. Então, seria a conversão do julgamento em diligência para a unidade reanalisar o mero direito creditório, podendo solicitar elementos complementares, elaborar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte para se manifestar. Então, esse é o item 161 da pauta. Vamos ao 162 também do conselheiro Leonardo, Nórdica Veículos. Só um momento, presidente, está abrindo aqui. Sim. Deixa eu ver esse aqui, que esse aqui eu não estou lembrando. Ah, sim. Posso iniciar, presidente? Pode. Trata de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório proferido em razão de declaração per de compra que o contribuinte apresentou como crédito pagamento indevido a maior de COFINS não cumulativo, referente ao período outubro a dezembro de 2012, com o objetivo de solicitar compensação de débitos ali declarados. O contribuinte enviou a per de compra, cuja compensação não foi homologada pelo despacho proferido pela DRF Curitiba. Cientificada, interessado ingressou com manifestação de conformidade, alegando que houve um despacho decisório anterior indeferido per de compra, referente ao mesmo crédito, mas não foi apresentada a manifestação de conformidade. Requer a homologação integral da compensação. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de conformidade, tendo sido dispensada a apresentação de emenda, nos termos do artigo 2º da portaria RFB 2724 de 2017. O recurso foi interposto de forma hábil e tempestiva, com os seguintes argumentos. A per de compra não foi homologada em virtude do crédito associado ao DARF já ter sido objeto de análise em per de compra anteriores, que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente. O pedido anterior deste crédito, através da per de compra, final 9641, transmitido em 14 de janeiro de 2013, não foi homologado em virtude da DARF, a qual foi solicitado o crédito, pago em 23 de novembro de 2012, no valor de 296 mil, possuir, na época da transmissão da per de compra, débito de igual valor utilizado para pagamento desta DARF, de código de receita 5856. Em maio de 2013, foi transmitida uma DCTF retificadora da competência outubro de 2012, corrigindo o valor do débito do código de receita 5856. A partir da transmissão desta DCTF retificadora, da qual está sendo solicitado o crédito, passou a ter pagamentos a ela relacionados, valor de 156 mil e um crédito de 139 mil, que é o valor solicitado na per de compra e referência. Não houve incidência ou má-fé da recorrente, mas sim aplicação errônea do fisco. Ocorreu erro de preenchimento na DCTF, corrigido com retificadora da DCTF. O fisco, na ânsia de punir, sem fazer uma apuração profunda e sólida, vem aplicar multa por não homologação de compensação, mesmo sem ter o trânsito em julgado do processo administrativo. Não houve ilicitude por sua parte no crédito de direito utilizado para a compensação de seu tributo, que não poderá ser aplicada a multa. As instâncias originárias concluíram pela inconstitucionalidade do dispositivo, se aplicada a multa nos estreitos termos legais e contribuir de boa-fé no regular exercício do seu direito. A aplicação da multa por não homologação fere letalmente o texto constitucional. Somente exerce seu direito líquido, certo e legal de crédito tributário. Não restou comprovada ilicitude.
Somente um caso de prática de ato ilícito seria potencialmente aplicável qualquer tipo de sanção ou multa. A sanção está errado. A aplicação automática de multa afronta o direito de petição amparada pelo artigo 5º, inciso 24, linha A da Constituição. A função da multa é medida que cria obstáculo aos processos de compensação. É inconstitucional a multa prevista no artigo 74, parágrafo 17. Como demonstrado pela manifestação de inconformidade e pela falta de documentação constada a ela, ficou claramente caracterizado o direito ao seu crédito. Para trazer essas assertivas, requer seja juntado ao presente recurso toda a documentação e argumentos da manifestação de inconformidade, para que sejam exauridas quaisquer dúvidas inerentes ao crédito. Deve ser desqualificada a multa aplicada e a consequente homologação do crédito buscado. É o relatório. Pode para o voto. O recurso é tempestivo, razão pela qual deve ser admitido. No entanto, seu não conhecimento é a medida que se impõe. Inicialmente, defende a recorrente que não é cabível a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Ocorre que o presente processo não trata da aplicação da multa mencionada pela recorrente, razão pela qual os argumentos recursais esgrimidos em sua peça processual em relação a tal matéria são estranhos à lide e, via de consequência, não devem ser conhecidos. No que tange ao mérito da declaração de compensação não homologada, limita-se a recorrente a dizer que possui direito ao crédito e se reporta os argumentos tecidos na manifestação de inconformidade. Então, aqueles argumentos todos que eu reproduzi, eles estão na manifestação, porque ela só se reportou a eles na peça recursal. Ocorre que as alegações trazidas na manifestação de inconformidade não são aptas a derruir as conclusões expostas no acordo recorrido. Pense assim que a peça recursal é genérica e não deve ser conhecida em razão da completa ausência de dialeticidade recursal. A decisão atacada julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pelo fato de não poder ser acatada a alegação da recorrente, porque a legislação determina que o valor informado a título de crédito na DECOMP, não reconhecido pela autoridade fiscal, não poderá ser objeto de nova compensação. Contra tal fundamento decisório, a recorrente nada trouxe, limitando-se com a devida vênia em apenas se reportar ao defendido em sede de manifestação de conformidade, sendo que o argumento lá trazido é de que em 29 de maio de 2013 foi transmitida uma DSTF retificadora, da competência de outubro de 2012, corrigindo o valor do débito do Código 5856 para R$156 mil, e que a partir da transmissão desta DSTF retificadora, a DARF, da qual está sendo solicitado o crédito, passou a ter pagamentos a ela relacionada, no valor de 156 mil. Portanto, passou a ter um crédito de 139 mil, que é o valor solicitado na Perdecomp. Junto com a manifestação, anexou o comprovante de arrecadação DARF, no Código 5856, e a DSTF de outubro de 2012, transmitida em maio de 2013, com informações do débito do Código 5856. Percebe-se assim que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a decisão recorrida em sua índole, faltando-lhe dialeticidade. Aí eu trago argumento sobre o seu ônus em contrapor o decidido, né? E prossigo. Ademais, o alegado erro da DCTF trazido pela recorrente, que gerou a apresentação de uma DCTF retificadora, exige a sua comprovação. É sabido que a mera retificação da DCTF não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo necessária a demonstração do erro alegado. Trago precedentes da casa nesse sentido, inclusive aqui da nossa turma. Assim, além de não ter recorrido de forma devida, a recorrente não trouxe elementos hábeis no momento processual oportuno a contrapor o consignado no despacho decisório, em especial provas robustas de seu direito. Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o recurso sequer pode ser conhecido. Então, diante do exposto, eu voto por não conhecer o recurso voluntário interposto. Ok. Podemos votar, Elcio? O relator. Eu tenho dúvidas aí. Em relação ao não conhecimento, ele apresentou o recurso, né, apresentou as razões que ele entende e a documentação comprobatória, que ele entende que seria comprobatória, né, que para mim não é suficiente. Agora, essa questão de não conhecimento por alegação genérica, para mim é nova. Eu não entenderia desse jeito, não. Eu só negaria provimento. Mas não acaba sendo uma... Desculpa, conselheiro Marcos. Não seria uma inovação, porque ele não ataca os fundamentos, daí a dialeticidade, né? A gente acaba falando. Porque ele tem
por mais que traga um argumento genérico, ele tem que combater a decisão errada. Na verdade, ele tá ligando boa-fé, né? A inconstitucionalidade da multa. Bom, posição da turma, né? Acho que podemos votar, presidente. Mas nem a multa foi aplicada, né? Não foi? É. Ok. Elcio votou? Mara votou? Não, acompanho o relator. Laércio. Eu acompanho o relator, proferi votos no mesmo sentido, porque o contribuinte não pode fazer um recurso genérico, ele tem que atacar a decisão. Então, E a maior parte do recurso dele em relação à multa, mas a multa não está sendo discutida nesse processo. Ok. Marcos. Provavelmente a multa está no processo apenso ali. É verdade. Está no terço, só que ele não recorreu. Sim, não, tudo bem. Eu acompanho a turma aí nesse sentido, mas pelo colegiado. Ok. Márcio. Estou acompanhando também, presidente. Pedro. Eu também mais pelo colegiado, aí eu acompanho. Eu não gosto de votar assim. Eu acho que tem que ser uma situação muito extrema para não conhecer o recurso voluntário. Mas, então, nesse caso, eu votaria para conhecer, falar que a alegação de multa não está nesse processo, portanto, não pode ser objeto de julgamento, e aplicar a súmula CARF número 2 da alegação de inconstitucionalidade e negar provimento. Mas eu entendo também o raciocínio, Soledo, porque nem a inconstitucionalidade se poderia falar, porque ele está alegando da multa, né? Então eu acompanho. E mesmo se fosse entrar, ele não poderia conhecer porque a multa não foi objeto nesse processo, né? O problema é esse. Eu não acho que não é nem tanto a dialeticidade nesse caso, é mais essa questão. Ele está alegando outra matéria aí, que Então, é o objeto do processo. Por isso, daí a razão por não conhecer. Né? Bom, está acompanhando, né, Pedro? Sim. Eu também. Então, unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de ausência de dialeticidade. Então, esse é o item 162 da pauta. O 163 e 164 foram retirados de pauta. Então, portanto, agora vamos retomar. De hoje, né? Vamos retomar a segunda-feira, que é aquilo que eu disse. Eu estou querendo primeiro vencer aqueles votos, aqueles processos que eram para março, voltaram em setembro e saíram de pauta por falta de tempo ou em vista. Paramos no item 18. Paramos no item 18. Então, na sequência... vamos na sequência. 19. Mas 18, eu acho que não foi, 18 não foi julgado. Ou foi? Não sei. Foi. 18 foi. Foi. Ah, ok. DPU. Tá. DPU? DPU. Ah, é que eu não anotei aqui, desculpa. A multa, o 18 era retroatividade. Denúncia espontânea, né? Denúncia espontânea, Então, vamos lá. Vamos na sequência aqui. 19. 19 saiu de pauta por falta de tempo. É do Elcio, Ligtax, final do processo 2012-49. Então, vamos lá. Então, aqui são autos de infração de COFINS e PIS não cumulativos, incidentes sobre o faturamento da associação. Faturamento esse identificado pela fiscalização como somatório das receitas de prestação de serviços de radiotax contratados por empresas tomadoras de serviço, das contribuições dos associados e de outras receitas, taxa de transferência de título,
fistel, rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais. Conforme consta do termo de verificação fiscal, a fiscalização considerou que, não obstante o contribuinte se assemelhar muito a uma cooperativa, ele não fora constituído sob tal forma, tratando-se de fato de uma sociedade empresária, nos termos do Código Civil e do Estatuto da entidade, que remunerava seus diretores de forma indireta por meio da dispensa de pagamento da contribuição associativa e que tivera sua isenção suspensa por meio do ato declaratório executivo número 270 de 2011. No lançamento, a fiscalização reconheceu o direito ao desconto de créditos relativamente às despesas com serviços prestados por empresas coligadas, aluguel de repetidora, energia elétrica, depreciação e aparelho denominado AutoCAB, sendo glosados os créditos relativos a contas de telefone, manutenção de software e de manutenção de CAP, por não se configurarem insumos. Em sua impugnação, o contribuinte requereu a anulação dos autos de infração ou, sucessivamente, o reconhecimento do direito a deduzir da base de cálculo das contribuições os valores repassados aos taxistas, bem como a reversão das glosas de créditos efetuadas pela fiscalização, arguindo o seguinte: não fornece nem executa serviço de transporte individual de passageiros, restringindo sua atividade a auxiliar usuários e taxistas, atividade essa de natureza assistencial, desprovida de caráter econômico ou de fins lucrativos. Todos os valores recebidos das empresas tomadoras do serviço de táxi, bem como dos demais passageiros, são repassados integralmente aos taxistas, não se configurando por conseguinte receitas tributáveis. Exerce atividades próprias de uma atividade de sociedade cooperativa e não de uma atividade empresária, aplicando-se-lhe os dispositivos legais que regem as cooperativas, dentre os quais o artigo 30 da 11.051, que prevê o direito ao desconto das bases de cálculo das contribuições dos valores relativos aos ingressos decorrentes do ato cooperativo. Os gastos com telefone, manutenção de software e manutenção de CAP são íncitos e essenciais à sua atividade principal. Posteriormente, o contribuinte protocolizou na repartição de origem uma petição informando que as autuações sob comento haviam sido objeto de remissão pelo poder público, em razão da inclusão, pelo artigo 10 da Lei 12.649, do artigo 30b na Lei 11.051. O acordo da DRJ denegatório do pedido do contribuinte restou emendado nos seguintes termos. A emenda está aí. Cientificado o acordo de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 17/10/2017 e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa. É o relatório. Voto. Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração, PIS e COFINS, apurar não cumulativo, incidente sobre faturamento da associação. Glosaram-se ainda créditos relativos aos despesas com conta de telefone, manutenção de software e manutenção de CAP, por não se configurar insumos, no entendimento da fiscalização. Destaque-se que, não obstante o pedido sucessivo do recorrente de reconhecimento da improcedência da ação fiscal e de cancelamento do crédito tributário, em sua peça recursal ele restringiu sua defesa a duas matérias, a saber, remissão pelo poder público do crédito tributário relativo aos repasses aos associados pessoas físicas pelo serviço de táxi, repasses esses que não se configuram receitas da associação, e direito ao desconto de créditos quanto aos dispêndios com conta de telefone, manutenção de software e manutenção de CAP. Não há, portanto, controvérsia nos autos acerca das demais receitas incluídas no lançamento de ofício, quais sejam contribuições dos associados e outras receitas, taxa de transferência de título, fistel, rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais. Quanto aos valores recebidos das empresas tomadoras do serviço de táxi, bem como dos demais passageiros, que, segundo o recorrente, são repassados integralmente aos taxistas, não se configurando por conseguinte receitas tributáveis, há que se destacar de pronto que, conforme informado por ele, o artigo 10 da Lei 12.649/2012 introduziu o artigo 30b na Lei 11.051 nos seguintes termos: são remidos os créditos tributários constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos legais, multas e juros de mora, quando relacionados à falta de pagamento da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, sobre os valores passíveis de exclusão de suas bases de cálculo, nos termos do artigo 30A desta lei das associações civis e das sociedades cooperativas, referidos no artigo 30A desta lei. O artigo 30A referenciado tem a seguinte redação: o que importa aqui,
os valores repassados aos associados pessoas físicas decorrentes de serviços por eles prestados em nome da cooperativa. O que isso quer dizer? Vamos ver o caput. As cooperativas de radiotáxi, bem como aquelas cujos cooperados se dedicam a serviços relacionados a atividades culturais, de música, de cinema, de letras, de artes cênicas e de artes plásticas, poderão excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS os valores repassados aos associados pessoas físicas, decorrentes de serviço prestado em nome da cooperativa. Conforme se verifica no dispositivo supra, foram remidos os créditos tributários relativos à COFINS e à contribuição para o PIS, bem como anistiados os encargos legais respectivos, relativamente aos valores repassados aos associados pessoas físicas, decorrentes do serviço de táxi por eles prestados em nome da associação, razão pela qual deverão ser excluídas dos autos de infração as parcelas lançadas a esse título. No que tange às glosas de créditos relativos aos dispêndios com contas de telefone, manutenção de software e manutenção de CAP, há que se destacar que sua análise deve partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP-TAL, submetido a recursos repetitivos. A fiscalização glosou referidos créditos por considerar que se tratava de bens e serviços que não se consideravam insumos, por não serem consumidos ou utilizados diretamente na prestação de serviço. O recorrente, por seu turno, contesta esse entendimento, arguindo que tais dispêndios são íncitos e essenciais à sua atividade principal, consistente principalmente no atendimento a chamados dos passageiros e no repasse aos taxistas por intermédio de radiotransmissor, CAP, cuja manutenção é também essencial e uma boa e efetiva prestação de serviço, assim como a manutenção de software integrativo das chamadas telefônicas. Considerando a atividade principal do recorrente, qual seja intermediação de serviço de transporte individual entre os taxistas e os passageiros e empresas contratantes, referidos gastos se mostram essenciais à consecução do objeto social da pessoa jurídica, ocasionando, por conseguinte, direito ao desconto de crédito e sua aquisição, nos termos do inciso 2 do artigo 3º das leis. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir dos autos de infração as parcelas de COFINS e PIS, bem como os acréscimos legais correspondentes, relativos aos repasses associados pessoas físicas decorrentes do serviço de táxi por ele repassados em nome da associação e reverter as glosas de crédito decorrentes dos dispêndios com contas de telefone, manutenção de software e da manutenção de radiotransmissor. Aqui eu estou dando parcial provimento porque no recurso dele, no final, ele pede provimento total, né? Então, é por isso que eu estou dando parcial, mas se a turma entender que como a defesa dele no recurso foram só essas duas matérias, o voto é provimento total. Eu dei parcial só por causa disso. Sem som. Tem que ver as matérias que estão delimitadas no recurso. Então, se somente essa, seria mesmo o provimento total no recurso. Essas despesas com telefone, elas são integrais nas atividades da associação em relação a essa intermediação com os seus taxistas, com os clientes. Isso fica aí. Porque a fiscalização só não aceitou porque no conceito de insumo restritivo da fiscalização de então, da época, né, esse tipo de gasto não seria aquele serviço prestado diretamente na prestação de serviço. Tal. O direito. Essa questão não é controvertida. Okay. Então, parte do princípio que sim, né? Ok. Finalmente... Deixa eu falar aqui o que ele faz no recurso voluntário, que eu até destaquei, mas vou falar de novo aqui. Aqui, ó, destaque-se, não obstante o pedido sucessivo do recorrente de reconhecimento da improcedência da ação fiscal e de cancelamento do crédito tributário, em sua peça recursal, ele restringiu sua defesa a duas matérias, a remissão, né, desses autos feitos pelo poder público e o direito a desconto a esses três itens aí que nós falamos. Eu dei parcial, como eu disse, por isso, porque ele pede o cancelamento total do crédito tributário. Aí, só por causa disso. Não. É isso que eu ia perguntar. Na frase final e decisiva, ele pede o cancelamento total do crédito. Não, eu acho que manter, então, é o provimento parcial, não. Ok. Bom, finalmente, insumos de prestação de serviço e não mais de agronegócio ou coisas parecidas, né? E esse eu já tinha feito há muito tempo atrás, eu já nem lembrava. Leonardo, pronto para votar? Só uma dúvida.
E se constasse o provimento do recurso nas matérias recorridas? Aí seria total. Mas daí eu acho que teria que constar nas matérias recorridas. Teria que saber esse destaque, né? Mas eu acredito que o texto está muito bem delimitado a dizer o que está se dando, que é as parcelas de excluindo do alto as parcelas de PIS/COFINS relativas aos repasses associados às pessoas físicas. E aí a reversão da glosa. Então está bem delimitado o que está dando. Eu acredito que não pode se manter o provimento parcial, sim. Eu acompanho, presidente. Tá. Ok. Mara? Acompanho. Laércio? Acompanho. Marcos? Acompanho. Márcio? Acompanho, presidente. Pedro? Acompanho, eu já tinha lido na segunda-feira esse voto também. Tá. Também acompanho. Então foi unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso, na forma em que foi lida pelo relator. Então esse foi o item 19. Processo 2012-49, Ligtax. O próximo é o item 20 da pauta. Processo é um recurso de ofício interessado Eleforte Comercial de Equipamentos Eletrônicos, Laércio. O relator, esse processo saiu em vista para o conselheiro Elcio. Na ocasião, o relator votou para dar parcial provimento ao recurso de ofício para afastar a aplicação da retroatividade benigna do artigo 33 da Lei 11.488 de 2007. Tá. Eu vou tentar ser um pouco breve, daí, Marcos, qualquer coisa você me pergunta. Na verdade, é um recurso de ofício envolvendo infrações a penalidades aduaneiras, que o importador foi penalizado com multa substitutiva de 100%. Do que acontece? Na DRJ, a fiscalização entendeu que havia decaído uma parte do pedido até até 3 de dezembro, daí o resto estaria mantido. No entanto, houve um período também de duplicidade do pagamento de cobrança dessa multa. Daí eu trago o trecho da RJ, daí eu reverti esses 2 pontos. Daí o recurso... estou esquecendo de falar que o recurso abaixo de 2,5 milhões. O problema que ficou aqui é em relação ao artigo 33 da Lei 11.488, desse recurso de ofício, que eles aplicaram como uma retroatividade benigna, e por conta disso deixaram de analisar as demais provas, e eu estou afastando a retroatividade benigna nesse ponto, em relação, porque é vedado por nós, conforme a súmula CARF 155. Mas daí o que aconteceu? No dia da sessão, nós fixamos basicamente nesse ponto da retroatividade benigna, se deveria anular ou não o acórdão da RJ, pois a multa, naquele caso poderia ter sido ou não ido um pouco mais adiante e enfrentado a questão do mérito, ou analisado as demais provas que não foi analisado, e por outro ponto tem um recurso de ofício que devolve a matéria para nós não podemos avançar, mas aí poderia ter tido umas contra-razões da contribuinte. É por isso que eu joguei parcialmente procedente, daí foi vista do conselheiro Elcio, a Mara também ficou de dar uma olhada, e esse foi meu voto. Ok. Elcio, com a palavra. Eu não entendi por que foi parcial. Você explicou aí, mas eu não consegui entender, não? O parcial foi pelo seguinte,
E eu estou afastando a retroatividade benigna. Certo. E o resto eu estou mantendo. A decadência você está mantendo. Eu estou mantendo a decadência. Então tá certo, é isso mesmo. Eu acho que eu pedi vista nesse processo, que lá na hora que a gente discutiu ele na sessão, quando ele foi lido, né? Eu devia estar meio confuso, devia estar cansado, alguma coisa, mas realmente ele é bem claro. Então, assim, eu confirmei o encaminhamento do relator, eu acompanho ele. Mara também queria se manifestar ou aguarda o voto? Não, eu também comecei até a fazer um dever que eu pusei na pasta. Na verdade, assim, eu só faço uma correção no voto do relator, porque ele, no voto dele, quer ver? Deixa eu ver só. Peguei aqui. Tá. É porque ele considerou aqui, na verdade, ele está no final, ele está no respeito da decadência. Então, ele fala que a decadência ocorreu ele reforma a decadência, né? Me desculpa, Mara, nesse ponto aqui, até o conselheiro Pedro, nós verificamos no dia, eu estava reformando, mas eu vou manter a decadência porque eu estava errado. Tá, não, isso foi que eu verifiquei aqui, que o documento, a ciência do auto-infração ocorreu no dia 9/12/2009. Uhum. No dia 25/11, foi uma intimação para poder entregar as mercadorias, né? Que eles intimam para entregar a mercadoria antes de aplicar o perdimento. E então a ciência da auto-infração ocorreu no 9/12 mesmo. E que aí outra dúvida que tinha aqui, por que tinha começado 21 de maio, né, a contar a decadência, mas aí eu olhei que a última declaração, as declarações começam dia... Quer ver? Porém, o auto-infração temos que a última declaração é a data de 3/12, e após recomeça as declarações com data de 16/12/2004. Então, tem um período aí que não tem, por isso que ele só considerou até 3/12, tá? Então, porque ele poderia considerar até 9/12, né, que foi, né? Mas ele considera só até 3 porque a última daí é dia 3. Então, eu mantenho a decisão da DJ nesse ponto. Então, mas aí você falou que você consertou aí, né? Está certa a análise dela. Eu acabei de acrescentar mais um parágrafo, deixando mais claro ainda esse aspecto aqui. Acabei de fazer isso salvo nesse momento. Quanto à duplicidade dos lançamentos, eu verifiquei que existem mesmo a duplicidade dos lançamentos, né? Que, como o relator tinha colocado, só restou as declarações a respeito de 16/12 a 16/8/2005, e a respeito da nulidade, o que eu vi que o contribuinte alega, no fundo, é o seguinte: ele pede para ser aplicada aquela multa de cessão de nome, né? Que ele fala que ele quer, em vez de ser aplicada a multa de perdimento, ele acha que para ele deveria ser aplicada de cessão de nome. Ele vai naquela linha de que é uma ou outra, né? Nisso a gente já tem inúmeros julgados no caso falando que é possível aplicar as duas multas, né? Mas é claro que são responsáveis diferentes, né? Então é perfeitamente cabível a multa dele, e a DRJ foi nessa linha de que era possível aplicar só uma, por isso que ela anulou. Ela entendeu que a de cessão de nome era menos onerosa, então deveria aplicar a de cessão de nome. Marcos... Eu concordo, acompanho o relator. Pedro, antes o Marcos havia pedido... Você pediu palavra, né, Marcos? Não, só a questão da súmula ali, mas eu já... Então, Pedro. É o Lefort, né? Lefort. Então, você está votando por declarar a nulidade do acordo da DRJ? Então, na verdade, só um pouco. Então, o que está escrito aqui. Para que supere a... Então, esse ponto que eu deixei aqui em amarelo, o que acontece? Que era um ponto
para debate. Então, não sei se é o caso de dar parcial provimento para declarar a nulidade da decisão da RJ, porque eu acho que precisa falar de nulidade, não. Ou só dar parcial provimento para afastar a aplicação benigna. Não, porque você tá mantendo a decisão da DRJ em relação à decadência e aquela cobrança em duplicidade, né? Pois é, mas é uma questão que o conselheiro Theo Leonardo tinha levantado na última sessão, é porque que a DRJ ela deixou de analisar os demais argumentos, e ela entendeu como uma retroatividade benigna em relação a isso. Por isso aplicar os 10%. Então, se é assim, ó, que me confundiu a cabeça, se a gente tiver que declarar a nulidade da DRJ, a gente não pode julgar mais nenhuma matéria, porque a nulidade é preliminar, você só julga ela e manda fazer outro julgamento. Se a gente está superando essa questão da retroatividade benigna, e ela... É aí que tá, eu estou na dúvida se ela tem que realmente julgar de novo. Sabe por que vai acontecer aqui? Aqui não cabe aquela discussão se é cumulativo ou não, se é só multa de 10% ou não. O fato é, a multa de 10% aqui não vai retroagir. Ela não acaba não retroagindo benignamente. Esse é um ponto. Mas vai acontecer o quê? Vai voltar os 100% em relação ao contribuinte, ao pagamento. Mas daí esse é um ponto que daí o colegiado que a gente teria que verificar o quê? A DRJ, ela falou assim, eu não vou analisar o resto, vou aplicar só os 10% aqui. Não vou analisar as demais provas, ou seja, está suprimindo, de certo modo, a contribuinte. Bem lembrado. Então, assim, a contribuinte. No entanto... a DRJ não poderia ter cancelado a multa e aplicado a de 10%. Né? Ela não poderia ter feito isso. Isso. Mas, por outra banda, também é uma dificuldade recursal aqui, da compreensão, é o quê? A matéria foi devolvida pelo colegiado, que foi para nós. A contribuinte também não falou nada. Então, o correto é anular por conta dessa possível supressão ou dar parcial provimento e eu esqueço a decadência e o resto? Eu entendo que nós estamos aqui só para julgar aquilo que se refere à exoneração no recurso de ofício, que é a multa de 10% e nada mais. Exatamente. E a decadência, que é de ofício. Não, peraí, eu acho que... Não, o que aconteceu foi o seguinte, a unidade aplicou o perdimento. Aí foi para a DRJ falou assim, olha, você tinha que ter aplicado a multa de 10%, né? Ela só falou que teria que ter aplicado. Então, ficou assim, ele exonerou, na retroatividade benigna, ele exonerou a pena de perdimento. Fez errado, nós vamos consertar isso. Pois é, então agora, o que o Goulart está falando assim, não cabe a retroatividade benigna cá, porque a gente tem até a súmula cá, então manteve o perdimento. Volta ao estado do auto de infração, em relação à multa do perdimento, substitutiva do perdimento. Só que, igual ele está falando agora, mas aí o perdimento não foi analisado. Isso, aí fica a dúvida. Então, mas aí que tá, para a unidade de origem, se eu dou parcial provimento, não cabe mais a unidade de origem analisar isso. Eu teria que anular a acórdão da RJ para a acórdão da RJ poder enfrentar isso. Verdade. Lembrei da discussão. Tem que anular, porque ela tem que enfrentar o mérito. Ela não enfrentou o mérito. É verdade, Tem. Eu entendo que a proposta do relator está correta. Eu acho que aí é questão do contribuinte recurso de ofício, recurso para a Câmara Superior. Mas daí... Não. Ô Paulo, o mérito não foi julgado. Anulado a RJ. Porque a DRJ deixou claro, isso deixou claro, foi até um trecho que o próprio conselheiro Leonardo leu, que a própria DRJ falou assim, deixo de... E realmente eu tenho dúvida em relação a esse aspecto. Analisei novamente. Tá certo a sua proposta, é isso mesmo que está escrito aí. Eu acompanho também. Qual é a proposta? Seria
para anular. Está escrito ali. Não, por que anular? A DRJ ela deu uma interpretação que ela Não, queria. peraí, que proposta é... Ó, o que eu tenho aqui, o Laércio, é que você votou para dar parcial provimento Isso. para afastar a aplicação da retroatividade. Então, eu coloquei E foi isso que eu acompanhei, foi nisso que eu Isso. acompanhei. Daí agora eu peguei e deixei em amarelo ali, que é o ponto que, até para a gente debater o caso, é o quê? Seria o caso de anular ou não para a DRJ? Anular por quê? Anular Ela por não quê? julgou o Não tem que mérito, anular nada, não? Ela não julgou o mérito. Ela não fez a apreciação das provas. Não, mas você tá cancelando Nós estamos a aplicação? fazendo. Não estou cancelando a aplicação. A gente vai ter que... A gente não pode suprimir a instância. O mérito não foi analisado. Ó, posso ler aqui? A TRJ ela aplica a retroatividade benigna. A última frase do voto. Prejudicados os demais argumentos de impugnação e o pedido de diligência por desnecessidade, porque ela aplicou a retroatividade. Então pelo que eu estou entendendo, a proposta do conselheiro Laércio no seguinte sentido: eu afasto a aplicação da retroatividade, volto o processo à DRJ para que ela aprecie os demais méritos apreciados em série de impugnação. Sim. Aham. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, porque Aí sim. ela não analisou, ela parou a análise. O que a gente está afastando é isso, afasta a retroatividade e volta para a DRJ para analisar o mérito. Agora ficou explicado. Olha, Acho que o Marco quer falar ali, pela cara dele. ó, Não, então só é que na primeira leitura eu entendi que você estava Não, mas assim... fazendo com que a DRJ aplicasse a súmula, que não é vinculante à DRJ. Mas eu entendi que a súmula é só no seu embasamento. Né? Eu concordo com... Acompanho. Tá, então, conforme o que o Leonardo falou, eu acho que o dispositivo ficaria o seguinte, né? É dar o provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação da retroatividade com o retorno dos autos à DRJ para o enfrentamento das demais matérias controvertidas. Daí eu não poderia analisar a duplicidade nem a decadência aqui, nesse momento, né? Não. Foi bem isso. Então fica assim, do jeito que Fica assim. o relator fica assim? Então tá. Laércio não, Elcio. Agora é o contrário do Charles. Eu acompanho. Leonardo. Acompanhe, presidente. Mara. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanho. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial recurso de ofício para afastar a aplicação da retroatividade benigna do artigo 33 da Lei 11.488 de 2007, com o retorno dos autos à DRJ para o enfrentamento das demais matérias controvertidas. Então, esse é o item 20 da pauta. Está na hora de uma parada, o que vocês acham? Tá? Isso, porque aí é 5 horas, depois a gente toca mais um pouco até dispensar o Marco Antônio. Marco, então vamos fazer uma parada?